Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos retomar o nosso estudo sequencial da carta de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. E olha só que feliz coincidência, no Congresso Adorarte, o tema é louvor pelas bênçãos espirituais. Vamos examinar o texto bíblico e aqueles que se interessam por números e estatísticas. Esse é o 15º sermão no livro de Efésios, o que corresponde até aqui a 11 horas de estudo, aproximadamente 11 horas de estudo juntos aqui nessa carta. Estamos examinando o versículo 3 do primeiro capítulo e no estudo anterior nós vimos que o versículo 3 é o início do maior parágrafo da Bíblia, que se estende até o versículo 14. Efésios 1, 3 ao 14. É uma grande passagem, a maior passagem da Bíblia que nós estamos examinando aqui. Não há sequer pontuação no original grego. Essa é uma estonteante declaração de louvor em que Paulo não faz sequer uma pausa para tomar fôlego aqui. Ele simplesmente explode em louvor e a primeira palavra desse hino de louvor é bendito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme vimos, a atitude de louvor do apóstolo Paulo nos ensina que é da natureza de cada crente louvar a Deus. A redenção inevitavelmente leva a isso. Os grandes mestres da espiritualidade, da vida devocional, da vida cristã, dizem que esse é o mais alto degrau da espiritualidade cristã. O louvor que flui de uns lábios, de um coração grato pela salvação em Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós vimos no estudo anterior. O louvor procede de um coração cheio de gratidão pela salvação, de um coração que conheceu a Deus em sua infinita bondade concedida ao pecador em Cristo Jesus. E a dedução óbvia é que não há verdadeiro louvor sem conhecimento de Deus, sem conhecimento daquele que é bendito. Daí a razão de Paulo abrir seu hino de louvor se concentrando no caráter de Deus, bendito, e só depois ele passa a tratar da natureza das bênçãos. Foi isso que nós vimos em resumo na semana passada. Nosso alvo agora é continuar examinando este versículo 3, que é a porta da entrada das regiões celestiais, às quais Paulo nos eleva neste louvor que brota de um coração transbordante de gratidão. E em certo sentido este versículo 3 é não apenas a introdução desta passagem, mas o centro de toda a epístola. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 3. Você está com a sua Bíblia aí? Abra em Efésios 1, verso 3, por gentileza. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor para esse momento aqui, a fim de que gere transformação nas nossas vidas e louvor ao Senhor. Ó Deus, como é especial, Senhor, estar diante da Tua palavra, adorar o Senhor, cantar louvores a Ti, Pai Santo. Já endereçamos as nossas orações ao Senhor, os nossos louvores. Falamos a Ti, Pai, Te elogiamos. Agora queremos ouvir a Tua voz. Abre os nossos olhos agora, portanto, para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho. Não esconda nada de nós, não oculte nada de nós, Senhor, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra e precisamos da Tua graça para esse momento. A mim, eu preciso de graça do Senhor para comunicar a Tua palavra, no poder do Teu Espírito, e meus irmãos precisam da iluminação do Teu Espírito para compreendê-la e aplicá-la em suas vidas, de modo a obedecê-la. Ajuda-nos, Senhor, move Teu Espírito sobre nós em nome de Jesus. Amém. Ao concentrarmos a nossa atenção de novo neste versículo 3, a próxima coisa que nós devemos observar são os aspectos da bênção divina, da bênção que está em questão aqui nesse versículo, a bênção espiritual. O
primeiro aspecto para o qual quero chamar a sua atenção é a origem das bênçãos em questão. A origem das bênçãos é Deus Pai. É Ele, diz o apóstolo, que nos tem abençoado. É dele que procede toda sorte de bênção espiritual. E Paulo, ao louvar a Deus, o Deus Pai, como fonte das bênçãos espirituais, ele não dá espaço para qualquer confusão religiosa, sincretismo que porventura poderia haver entre os crentes efésios. O apóstolo Paulo passou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, e durante esse tempo ele certamente observou várias vezes milhares de devotos da deusa Diana indo ao templo, buscando bênçãos para eles enquanto eles temiam a ira dos deuses. Aqueles peregrinos religiosos buscavam aquilo que todo ser humano deseja, aquilo que todo ser humano anseia e que somente o Evangelho oferece: justiça, paz e alegria. Está aqui o resumo de todo o anseio da humanidade. E eles achavam que praticando boas obras, eles poderiam apaziguar a ira dos deuses e atrair as recompensas divinas. Todavia, quando Paulo louva a Deus como a origem de todas as bênçãos espirituais, ele está declarando que a Diana dos Efésios e os demais deuses gregos não eram absolutamente nada, não eram deuses de forma alguma, não poderiam dar a eles bênçãos de nenhuma maneira. Veja, meus irmãos, a ignorância a respeito de onde vêm as bênçãos que todo ser humano necessita e deseja, sempre foi um dos grandes problemas da humanidade desde o princípio. No Éden, Adão deu ouvidos às sugestões da serpente de que haviam bênçãos existentes à parte da pessoa de Deus. Adão acreditou na mentira maligna de que bênçãos melhores do que as que ele já tinha procederiam de uma outra fonte que não Deus. Assim, Adão e Eva comeram do fruto proibido e então o pecado e a morte entraram no mundo, afetando toda a criação. Eu não pretendo ser exaustivo aqui nos exemplos bíblicos para consubstanciar esse ponto, mas permitam-me mencionar mais alguns casos de ignorância humana a respeito da fonte das bênçãos que todo ser humano deseja. Nos dias de Noé, o trágico diagnóstico da humanidade pós-queda nos é dado lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. Ouça com atenção. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse é o raio-x da humanidade nos dias de Noé, na época pré-diluviana, Gênesis 6:5. Ninguém queria saber de Deus naquela época. E quando o ser humano se afasta de Deus, que é a origem de todas as bênçãos, ele invariavelmente vai buscar em outras fontes as bênçãos que ele deseja. Ouça o que Jesus disse a respeito da era antediluviana, lá em Mateus 24:38. Ouça as palavras de Jesus. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veja, ao embriagarem-se e unirem-se em casamento, as pessoas da sociedade pré-diluviana estavam em busca das mesmas coisas que o homem moderno deseja: paz, amor, alegria, prosperidade, mitigação dos sofrimentos inevitáveis dessa vida. As pessoas sempre buscaram essas coisas em todas as culturas e épocas. O problema é que o homem dos dias de Noé, e inclusive o homem moderno também, não reconhecia Deus como doador de todas as bênçãos, tanto para os justos quanto para os injustos. Eles buscavam bênçãos à parte de Deus. A nação de Israel, mais adiante, apesar do conhecimento especial que tinha de Deus, cometeu o mesmo erro buscando bênçãos fora de Deus. O bezerro de ouro, em Êxodo 32, é a melhor fotografia dessa tragédia nacional. E muitos séculos depois, Jeremias vai descrever muito bem a ignorância e infidelidade persistentes de Israel. Nós lemos lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, o seguinte: o meu povo, diz o profeta, cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não têm água, diz o Senhor.
E quando nós olhamos, meus irmãos, para o Novo Testamento, nós vemos uma grande passagem no livro de Romanos realçando a estupidez humana em relação a Deus enquanto fonte de toda a bênção. Você conhece essa passagem, certamente é uma grande passagem. Ouça o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1, 21. Se você quiser conferir também, fique muito à vontade. Eu vou avançando aqui sobre os textos bíblicos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, Paulo vai dizer aqui no versículo 25, mais adiante, eu li o 21, olha o 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Essa, como eu disse, é uma grande passagem das Escrituras. E aqui, o apóstolo descreve o cúmulo da loucura, da ignorância e da imbecilidade humana à parte de Deus. O Deus bendito é aquele que generosamente dá vida e sustenta a humanidade. E, no entanto, os homens buscam bênçãos na criação natural e, acreditando dela receberem favor, atribuem louvor às vacas, como os indianos, ao sol, como fazem os hindus, e à lua, como os budistas. Meus irmãos, sempre me admira o fato de que a Escritura diz exatamente como nós somos, com uma precisão inigualável. Não são apenas histórias de eventos e personagens distantes sem nenhuma conexão com a nossa época. A Bíblia nos dá exemplos e ilustrações de tudo aquilo que ela põe diante de nós teoricamente. Não são apenas proposições e conceitos, não é apenas teologia. A Bíblia também nos dá a experiência padrão da humanidade sob os efeitos do pecado e faz isso com muita clareza. Para usar uma ilustração, só para que você tenha uma ideia da precisão da palavra de Deus, aqui no Teatro da Paz, se você for aqui numa visita guiada, tem um espelho ali na entrada, e eu levei a Fernanda lá um tempo atrás. Eu mesmo ainda não conhecia o Teatro da Paz, nunca tinha tido a oportunidade de ir lá para visitar, já fui em outros momentos. E lá tem um espelho na entrada, que eles dizem que é um espelho de cristal francês, não é um espelho comum. E esse espelho mostra você exatamente como é. E é impressionante realmente ver, o espelho não tem uma distorção. É um espelho, visto que não existe nada perfeito, acho que não é um espelho perfeito, mas um espelho quase perfeito. Melhor do que esses que a gente tem em casa e que a gente se olha por aí. E a Bíblia é exatamente esse espelho de cristais franceses. Mostra você e a mim como nós exatamente somos, sem nenhum erro, sem nenhuma imperfeição. E o ensino geral das Escrituras a respeito da humanidade é que ela está em tristes condições por causa do pecado, mas que apesar da sua extrema necessidade, a tragédia é que ela não vem a Deus como fonte das bênçãos que necessita desesperadamente. Isso é exposto com clareza de Gênesis a Apocalipse. As pessoas passam a vida toda tentando encontrar fontes que lhes deem as bênçãos que tanto desejam, enquanto rejeitam o Deus bendito que é a origem de todas as bênçãos. E tudo isso é confirmado pela história da humanidade também, não apenas pela história bíblica. O mundo sempre esteve na expectativa de que surgisse alguém ou alguma coisa de cuja existência procederiam bênçãos que satisfizessem os anseios mais profundos e fundamentais da humanidade. A cada rei, a cada imperador, a cada filósofo, a cada nova religião, a cada novo sistema político, a cada nova tecnologia que surgiu na história, o mundo sempre os recebeu como se fossem a fonte de bênçãos suprema para os anseios da humanidade. Os gregos achavam que a solução para a miserável condição da humanidade eram os filósofos. Os romanos achavam que era o seu sistema de leis, o direito romano. O Extremo Oriente acreditou que a fonte das bênçãos eram as chamadas religiões orientais, que incluem o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, o shintoísmo. E no Oriente Médio, no século VI,
surgiu o islamismo, reivindicando ser a autêntica fonte de bênçãos para a humanidade. E em tempos mais recentes, nós temos Hitler na Alemanha, Stalin na extinta União Soviética e Mussolini na Itália. E todos eles trouxeram a reboque ideologias políticas, o fascismo e o comunismo. E todos eles alegavam que essas coisas eram a fonte de tudo aquilo que a humanidade desejava. E então vieram os séculos 19 e 20, com todos aqueles avanços tecnocientíficos, como o raio-x, a anestesia, a penicilina, o marca-passo, a descoberta da estrutura do DNA, a primeira divisão do átomo com Rutherford, e houve ainda nessa época o surgimento da psicologia e da teoria da evolução. Assim, a fonte das bênçãos da humanidade passou a ser mais do que nunca a ciência e a tecnologia. E agora nós estamos na segunda década do século 21. E eu não preciso demandar muito esforço, meus irmãos, para dizer que nada disso pôde de fato conferir as bênçãos que libertem o mundo da sua miséria. Como o foi na era antediluviana, toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem continua sempre e somente para o mal. As pessoas continuam buscando bênçãos fora de Deus. É da natureza humana buscar bênçãos fora de Deus, em fontes alheias a Deus. Daí a razão de continuar havendo guerras, como atualmente a da Ucrânia e de Israel, apesar de todas as promessas feitas por líderes políticos e religiosos, de que as suas ideologias eram a fonte que traria as bênçãos do céu para a terra, e iriam estabelecer uma nova ordem mundial, um novo paraíso na terra. Ouça o que diz Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a luta. O homem moderno é essencialmente o mesmo que o dos dias de Noé. Ele continua perverso e fazendo guerras. Nunca houve um período da história da humanidade que não houve guerras. E é assim porque não há no mundo nenhuma fonte genuína de bênçãos das quais o ser humano rejeita e realmente necessita. Mas, apesar de a Bíblia e a história da humanidade demonstrarem claramente que não há qualquer outra fonte das bênçãos que o mundo deseja senão Deus, as pessoas continuam numa ardente expectativa de uma nova filosofia, uma nova religião, um novo líder político, de uma nova descoberta científica que traga redenção, que traga paz, que traga felicidade, ao invés de se voltarem uma vez por todas para o Deus bendito. E a grande tragédia disso, sabe qual é? De toda essa expectativa e desejo de bênçãos, a grande tragédia disso é que isso vai configurar o cenário perfeito para o surgimento do anticristo no futuro, do homem da iniquidade, do filho da perdição, do falso Messias, um grande humanitário, um portador da paz, um homem que vai vir prometendo, alegando portar prósperas e abundantes bênçãos, as quais na verdade são maldições, porque elas não vêm de Deus e não conduzem a Deus, mas elas são um fim em si mesmo. O anticristo demandará ser adorado como Senhor e Deus, e muitos o louvarão, porque estarão buscando bênçãos fora de Deus. O mundo pode estar, meus irmãos, e de fato está, em ignorância e confusão quanto à verdadeira fonte de bênçãos que os seres humanos anseiam e necessitam. Mas para nós crentes não deve haver espaço para dúvida e confusão nessa matéria. A passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 17, descreve muito bem a firme convicção da posição cristã nesse particular. Toda boa dádiva, diz Tiago, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Veja, o crente não cultiva expectativa alguma de que o sistema e a religião do mundo lhes sejam uma fonte de bênção de forma alguma. Nós temos em Jesus o exemplo supremo a seguirmos. Nosso Senhor Jesus, embora o diabo tenha lhe ofertado todos os reinos deste mundo, o nosso Senhor não os recebeu porque não procediam da parte de Deus. E de fato, as bênçãos que posteriormente
o Pai daria ao Filho eram muitíssimo superiores. Toda a autoridade no céu e na terra. Bênçãos não apenas no aspecto terreno, mas também no celestial. Que o sistema e a religião do mundo não constituem uma fonte legítima de bênçãos, deveria ser bastante óbvio para nós crentes. E o que eu estou argumentando aqui seria apenas chover no molhado. Talvez alguns de vocês tenham até tido essa impressão. Mas é necessário, porque sempre há o perigo de alguns crentes, como havia para os cristãos efésios, de cometer a incoerência de professar a fé cristã enquanto reivindicam bênçãos de outras fontes. As igrejas da Ásia Menor, dentre as quais a igreja efésia era a principal, desde o seu início elas foram ameaçadas pelos erros do gnosticismo, que reivindicava ser uma fonte oculta de sabedoria e bênçãos mais profundas do que as que os cristãos já possuíam em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ameaça gnóstica, ali no primeiro século, é claramente combatida, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses e a Timóteo, e especialmente na primeira carta de João. E a influência gnóstica, na verdade, nunca morreu. A influência gnóstica continua infectando a igreja no presente. Há ainda a tendência dos crentes buscarem bem-aventurança fora de Deus. Vejam o assunto dessa maneira, que eu vou colocar diante de vocês. Aqui estou eu, com problemas e lutas que acompanham a trajetória existencial de cada ser humano nessa vida, mas eu sou um crente, eu alego ser um crente, e enquanto tal, eu acredito que Deus é a fonte de toda bem-aventurança. E Deus não apenas é a fonte de todo bem, mas Ele próprio é o supremo bem. Todavia, eu me empenho em me sentir completamente realizado e satisfeito, completo, eu quero ter uma vida próspera e segura, buscando isso em fontes vazias, como em um emprego, como em um casamento, no dinheiro, nos estudos, nas promessas da psicologia, das filosofias e teorias humanas e etc. E eu estou me demorando nisso aqui, meus irmãos, porque eu temo que o principal problema da maioria dos crentes consista na ignorância a respeito de Deus. Não seria esse o grande problema dos crentes modernos? Falta de conhecimento de quem Deus é, de que Ele é para nós a fonte de tudo que nós desejamos e necessitamos. Isso não fica evidente na contradição de alguns crentes tentarem retirar água de cisternas vazias, cisternas rachadas? Não seria uma bizarra contradição e irracionalidade um homem propagar que descobriu a mais pura fonte de água do planeta, mas quando ele tem sede, beber água da lama? Não seria uma contradição isso? Nós não deveríamos encarar honestamente o fato de que frequentemente alguns dentre nós, embora assíduos no culto e na obra, andam cabisbaixos, deprimidos, melancólicos, com a sensação de terem sido abandonados por Deus, duvidando da sua infinita bondade, convencidos de que sim, existe um Deus bom, que Ele abençoa outras pessoas sim, mas não a mim. Se há bênçãos que Deus tem para a humanidade, Ele as está de alguma maneira retendo para mim. Será que alguns de vocês não têm dado a impressão aos descrentes de que as bênçãos mais desejáveis da sua vida estão sendo buscadas nas mesmas fontes contaminadas que eles estão buscando? Queimem os ídolos, queimem as estatuetas da deusa Diana, como fizeram os crentes efésios. Queimem tudo aquilo em que vocês cultivam esperança de satisfação, mudança de vida. Não hesitem em fazê-lo, e eu garanto a vocês que vocês não vão perder absolutamente nada, porque só há uma única fonte de bênção: o Deus bendito e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós devemos ter clareza quanto ao fato de Deus ser a única fonte de toda bem-aventurança para a humanidade. Não pode haver vacilação, titubeio quanto a isto. E no que respeita às bênçãos salvíficas, que é a ênfase do louvor de Paulo neste versículo 3, isso é mais verdade ainda. Nós já vimos, então, que Deus é a fonte de toda excelência e toda bem-aventurança. Todas as virtudes e excelências derivam do Pai das luzes. E em sua arrogância, alguns chegam a acreditar suas conquistas à mera sorte,
Mas o que eles chamam de sorte nada mais é do que um fraseado diferente daqueles que as pessoas no passado usavam para acreditar as suas conquistas aos deuses. Eu penso que isso já está suficientemente claro a essa altura da exposição. Mas agora eu me sinto obrigado a reiterar isso. Estou repetindo isso porque eu quero assinalar que à luz da realidade, de que todas as bênçãos vêm de Deus, não há 1 milímetro de espaço sequer para o engenho humano gabar-se. Não há 1 milímetro de espaço sequer para o homem se gabar das suas realizações no que diz respeito à salvação. E no aspecto da redenção, essa inaptidão humana é ainda mais evidente. Não estava, meus irmãos, ao alcance dos efésios se apropriar de nenhuma dádiva celestial através da prática de boas obras que apaziguassem a ira dos deuses. Nem poderia a religião e a filosofia dos gregos redimir a natureza humana. E é minha opinião que se houve um período propício na história da humanidade para o homem salvar-se a si mesmo, esse período foi o período helenístico, que cobriu os séculos 2 e 3 antes de Cristo e foi sucedido pela antiga civilização romana, que se estendeu de 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. A carta aos Efésios foi escrita no primeiro século, entre 60 e 62 depois da vinda de Cristo, nas primeiras décadas de domínio do Império Romano. E, portanto, os efésios estavam vivendo no apogeu da história da humanidade. Os gregos produziram os maiores pensadores da história e que forneceram a base do conhecimento universal, dentre os quais os principais são Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Platão, Sócrates, Aristóteles e Demócrito. Os gregos também produziram o maior líder militar da antiguidade, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que foi educado por Aristóteles dos 13 aos 16 anos. Alexandre começou a sua carreira militar com apenas 18 anos e até os 30 anos conquistou um dos maiores impérios do mundo, com um território compreendido da Macedônia, ao norte da Grécia, até a Índia. Por ter sido educado por Aristóteles, Alexandre tinha uma grande admiração pela cultura grega ou helênica, e ele cultivava o ideal de difundir a cultura grega para o mundo todo. O vasto império de Alexandre durou apenas 12 anos e se fragmentou após a sua morte em decorrência de um problema intestinal, quando ele tinha 33 anos apenas, em 323 antes de Cristo. A influência de Alexandre, no entanto, foi tão grande, meus irmãos, em pouco mais de uma década de reinado, que mesmo após a queda do Império de Alexandre o Grande, a cultura grega continuou predominante em todos os territórios que foram anteriormente dominados pelos gregos. E nesse processo, os gregos acabaram se fundindo com outras culturas, assimilando a cultura de outros povos e também colocando a sua cultura para eles. Os historiadores chamaram esse processo de helenismo, fazendo referência ao nome que os gregos chamavam a si mesmos, helenos. O período helenístico foi, em linhas gerais, a concretização de tudo aquilo que Alexandre aspirava, levar a cultura grega para o mundo. Mas, claro, é importante dizer que o interesse de Alexandre não era apenas compartilhar com os outros povos as coisas boas da cultura grega. Ele não era ministro da cultura da Grécia. Alexandre era um líder militar. Ele foi um dos maiores conquistadores, estrategistas militares e administradores políticos da história universal. O interesse dele era conquistar o mundo e uni-lo sob uma mesma civilização fundamentada na cultura grega. Ele queria, em outras palavras, perpetuar o seu poder imperial. E o helenismo, esse período, serviu como uma ponte, uma transição para o surgimento do glorioso, do grande Império Romano. A Grécia foi conquistada pelos romanos em 146 a.C., quando os romanos anexaram a Grécia ao seu império. Mas até mesmo durante o período de domínio romano, a cultura grega continuou exercendo grande influência, tornando-se a base da formação educacional do mundo antigo por muitos séculos. Além disso, a unidade dos povos sob a cultura grega, conquistada durante o período helenístico, foi herdada pelo Império Romano. O Império Romano herdou todas as conquistas gregas. E isso foi fundamental para a expansão e domínio do Império Romano
em relação a outros povos. E assim o Império Romano conquistou uma unidade política e cultural sem precedentes na história. Um êxito maior do que o conquistado pelos gregos. Então nós temos no período de domínio romano o apogeu da civilização humana. Havia uma base comum de conhecimento e sabedoria resultante da junção da cultura greco-romana com a de outros povos do Oriente. A sabedoria do mundo estava ali naquele período. Havia também uma uniformidade religiosa. A política imperial do Império Romano consistia em permitir que os povos anexados ao Império seguissem em suas práticas religiosas. E assim os romanos fizeram, porque eles queriam que os povos dominados acreditassem que, embora seus deuses tivessem nomes e atributos diferentes, no final das contas eram todos os mesmos deuses. Portanto, o conjunto de crenças, códigos éticos e ritos complexos das religiões, os quais os homens acreditavam que os conectavam com os deuses e atraíam recompensas divinas, se fundiam como expressão do apogeu religioso da humanidade naquele período. Ouça-me com atenção. E a religião atingissem o seu mais alto grau, a culminância da sua essência e da sua forma. E se você acha que hoje nós somos superiores aos greco-romanos porque nós temos a ciência e a tecnologia moderna, eu respondo dizendo que foi nesse período helenístico que as ciências particulares tiveram o seu primeiro grande desenvolvimento. Os gregos-romanos deixaram um legado que é a base de toda a civilização ocidental, influenciando na política, no sistema educacional, na filosofia, na ciência, no direito, na literatura, na linguagem, na arte, na arquitetura, em várias áreas do saber. Nenhum avanço que o homem moderno fez nos campos tecnocientíficos seria possível sem o rastro de conhecimento e sabedoria deixado pelos gregos. Do ponto de vista da religião, o que nós temos hoje são apenas novas roupagens das antigas religiões. Quando nós examinamos mais detidamente as religiões que estão aí, nós podemos constatar que não passam de derivações do gnosticismo, do zoroastrismo, do jainismo, taoísmo, etc. Não há nada de novo debaixo do sol. A sabedoria e a religião dos povos somadas, todas falharam. Nenhuma dessas coisas, mesmo quando somadas, fundidas, puderam conferir aos homens a bênção da salvação. E bem disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, 21. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. E Paulo estava vivendo neste período aqui. Eu vou ainda mais longe e digo que nem mesmo a dádiva da lei pôde capacitar o homem a salvar a si mesmo. Nem mesmo a dádiva da lei. A lei não foi posta para salvar o homem. Portanto, os fatos confrontam a humanidade. O mundo precisa encarar isso. Deus quis mostrar que qualquer tentativa que o homem faça para se salvar é fútil, seja através da filosofia, da religião, da política, da ciência e até mesmo da lei, da sagrada lei. Desse modo, Deus revela a profundidade e a malignidade do pecado e que, portanto, o pecado é realmente uma coisa terrível, que o homem não precisa apenas de educação e aprimoramento moral, que é o máximo que a sabedoria e a religião humana podem fazer. O ser humano precisa da bondade, o ser humano precisa da graça, precisa de libertação, da justiça, da paz, da alegria, que fluem diretamente do trono da graça do Deus bendito. O ser humano precisa de salvação do pecado e da condenação da lei. É disso que o homem precisa. E foi para isso que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo, como diz Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. O apóstolo expressa isso de uma maneira memorável em Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Ouça com atenção. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, e nós poderíamos dizer também a filosofia, a religião, a ciência, aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é a maior e a mais excelente
bênção de Deus para nós. Cristo é a maior bênção de Deus para nós. Ele é a sabedoria, justiça, santificação e redenção, que Paulo diz em 1 Coríntios 1,30. É Deus Pai, através de Cristo, que nos cobre com as bênçãos da salvação. E aqui está Paulo lembrando aos Efésios que não foi a sabedoria, a religião humana, na sua melhor forma, que mudou a miserável condição deles. É como se o apóstolo aqui estivesse praticamente dizendo: vocês estavam numa condição miserável, Efésios. Vocês estavam mortos em delitos e pecados, oferecendo culto a Diana. Mas desde antes da fundação do mundo, Deus considerou a miséria e a ignorância da condição em que vocês se encontravam, nada merecendo senão o inferno eterno. Foi então que o Filho se propôs voluntariamente a deixar a sua glória por um certo tempo e habitar no ventre de uma mulher e nascer como um homem pobre, para satisfazer as plenas exigências da lei. A lei de Deus é uma perfeita transcrição da própria natureza moral dele. É uma lei universal aplicada a todas as pessoas de todas as épocas e culturas. Jesus Cristo obedeceu ativamente toda a lei que nós falhamos em obedecer e sofreu passivamente a punição que nós deveríamos sofrer. Em outras palavras, Jesus Cristo foi o nosso substituto na vida e na morte. E tendo feito isso, ele ressuscitou 3 dias depois pelo poder do Espírito Santo e ascendeu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai, nos representando, e de onde virá no dia do juízo para julgar vivos e mortos. E tudo isso foi planejado desde antes da fundação do mundo. E agora, como se Paulo dissesse: Efésios, vocês são abençoados, vocês estão dentro da nova aliança, vocês receberam o privilégio de serem chamados filhos de Deus, vocês estão livres do inferno, onde não há nenhuma bênção de Deus. Isso é o Evangelho. E nós devemos dar graças a Deus por Deus ter decidido enviar o Filho para nos abençoar com tão grande e inalcançável salvação. Nós estaríamos fadados ao fracasso, à condenação, se Deus, na sua maravilhosa graça e provisão, não tivesse decidido nos abençoar em Cristo Jesus. A filosofia veio e falhou, as religiões vieram e falharam, os grandes impérios políticos vieram e falharam, a ciência veio e falhou. Portanto, a questão não é que nós precisamos compreender que Deus é a fonte que nos dá apenas algumas coisas boas. Nós gostamos de dizer que nós somos abençoados porque temos uma casa boa, um carro, porque o dinheiro está caindo na conta. O que acontece é que nós precisamos compreender que Deus Pai é a bendita pessoa que nos abençoa com a salvação em Cristo Jesus, quando nada mais neste mundo poderia nos salvar da nossa miséria e condenação. É por isso que nós somos abençoados. É nesses termos que nós somos abençoados. E isso é bênção determinada na eternidade e concretizada no tempo, que está em nossa posse agora e continuará para sempre em Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é uma fonte de bem-aventurança infinita, na qual não há sombra de variação nem sombra de mudança. A bondade de Deus é imutável e ela transborda para todas as suas criaturas, especialmente os crentes em Cristo Jesus, de modo que aquilo que Ele nos dá em Cristo Jesus, Ele não retira de maneira nenhuma. Assim como mudam as épocas e as estações, os filósofos vêm e vão, as religiões variam uma da outra, os impérios levantam-se e caem, a ciência está em contínua revisão, e algumas dessas coisas por algum tempo pareciam que trariam grandes bênçãos, para que resolveriam os problemas da humanidade, mas logo desapareceram, e às vezes até se transformaram num problema que quase eliminou a raça humana, como aconteceu no início do século XX, quando a ciência que prometia bênçãos que levariam o homem e a sociedade a se desenvolverem para o tipo superior, entregou na realidade bombas atômicas que dizimaram milhares de pessoas e destruíram cidades inteiras. O século da grande modernidade, o século XX, e dos grandes avanços científicos, foi na verdade a época dos grandes massacres, é assim que ficou conhecido nos livros de história, já que nunca houve tantas mortes e conflitos quanto ocorreu no século passado. Mas o Deus bendito, mesmo quando uma coisa parece ruim,
tem a incrível capacidade de convertê-la em bem, para o benefício daqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não é maravilhoso? Deus é para nós um manancial de bênçãos em Cristo Jesus, para muito além da nossa imaginação. Efésios 3,19 diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Somente quando nós compreendermos isso, meus irmãos, é que nós podemos começar a louvar a Deus verdadeiramente. No nosso próximo estudo, permitindo Deus, nós vamos continuar tomando palavra por palavra, frase por frase nesse versículo, dispostos a crer e a obedecer tudo aquilo que Deus revelou através do apóstolo Paulo, até que nós estejamos naturalmente prontos a dizer, sem titubear: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Queremos nos debruçar sobre aquilo que o Senhor tem a dizer a nós e ao nosso dever, tão bom quanto pudermos, sem pressa, aguardando o Teu retorno. Queremos receber, conhecer, compreender as riquezas espirituais que o Senhor tem para nós. Queremos principalmente o Senhor mesmo, que é a nossa maior bênção. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em Cristo. Obrigado por esse momento de comunhão. É sempre especial nós estarmos juntos aqui, estudarmos a Tua palavra e cantarmos louvores ao Senhor. Ajuda-nos a permanecer aqui sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.